Você já desistiu de ser você só para não ser julgado? Quantas vezes você se silenciou para manter a aprovação de quem nem te conhece por dentro? E se você estivesse construindo sua vida inteira em cima de uma mentira, a mentira de que precisa ser aceito para ser digno? Respire fundo. Talvez você nunca tenha percebido, mas o medo de ser julgado é uma cela construída com palavras que nem foram ditas, com críticas que nem aconteceram. E mesmo assim você se curva, mesmo assim você se cala. Você não teme o julgamento do outro. Você teme ser exposto à sua própria insegurança, porque enquanto o outro te observa, você tenta disfarçar o quanto ainda não se aceita por completo. Mas e se o julgamento nunca fosse o problema? E se o verdadeiro conflito estivesse dentro de você, na sua luta constante para parecer forte, enquanto por dentro vive escondido? Agora pare e pense. Quantas decisões você já tomou com base no que acharam que era melhor? Quantos sonhos você deixou de viver apenas para não decepcionar expectativas que nem eram suas? Você está construindo a sua vida ou está representando um papel para a plateia? Este vídeo não é sobre o que os outros pensam de você. É sobre como você aprendeu a temer olhares que não têm nenhum poder real sobre quem você é. Hoje, vamos desenterrar as raízes invisíveis do medo do julgamento. Vamos descobrir o que os estoicos ensinaram sobre a liberdade interior, a coragem de ser autêntico e o fardo de viver sob a expectativa alheia. Porque no fim das contas, a pergunta não é o que os outros pensam de mim. A pergunta é por que isso ainda importa tanto para mim? E quando essa resposta emergir, talvez você perceba que passou boa parte da sua vida pedindo permissão para existir. Chegou a hora de romper com isso. Chegou a hora de ser livre, livre do outro, livre do medo, livre de si mesmo. Você já notou como passamos grande parte da vida tentando ser aceitos? Ajustamos a voz, escolhemos as palavras, suprimimos os impulsos. Tudo isso por medo de um olhar reprovador, de um comentário atravessado, de um gesto que nos expulse da aprovação silenciosa dos outros. Mas o que acontece quando, para ser aceito, você precisa abandonar a si mesmo? Essa é a pergunta que corrói por dentro, e ninguém nos ensinou a respondê-la. Vivemos num tempo em que aparecer bem se tornou mais importante do que viver bem. O medo de ser julgado virou uma sombra constante. Ele está nas redes sociais, nas reuniões, nas relações mais íntimas. E o mais perigoso? É sutil, é invisível, é internalizado, é automático. Você acorda com ele, anda com ele, dorme com ele e nem percebe mais o quanto isso te esgota. Você realmente quer ser livre? Então você precisa encarar a prisão onde está, que nada mais é que o medo de ser mal interpretado, mal visto, mal falado. Mas quem define o que é mal? Quem decidiu que você deve satisfação a todos? Quem colocou em sua mente essa regra invisível de que ser você mesmo não é suficiente? Os estoicos entenderam isso muito antes de nós. Eles sabiam que a opinião do outro é instável, volátil, inconsistente. Hoje você é admirado, amanhã esquecido e depois criticado. Por que entregar sua paz ao capricho alheio? O que diria Sêneca ao ver você tentando agradar quem nunca te conheceu por dentro? Como Epicteto enxergaria o seu medo de ser julgado por escolhas que são só suas? Por que Marco Aurélio, cercado de poder e olhares, não se guiava pela multidão? Porque eles sabiam algo que muitos esquecem. A liberdade não é gritar por aceitação, é silenciar o peso de precisar dela. Na filosofia estoica há uma chave que liberta. Você não controla o olhar do outro, mas pode dominar o que ele desperta em você, e isso muda tudo. Mas para se libertar desse medo, desse julgamento invisível que o paralisa,
É preciso, antes de tudo, entender o que o alimenta. É preciso ir além da superfície e mergulhar nas raízes filosóficas que sustentam essa prisão emocional. Só assim você poderá reconhecer por que se importa tanto com o que pensam. E mais do que isso, porque está na hora de parar. A filosofia estoica nos oferece não apenas conselhos, mas verdades atemporais, capazes de romper com séculos de condicionamento humano. Agora, vamos decifrar as armadilhas ocultas que te mantêm refém da opinião alheia e descobrir como os estoicos enxergavam com tamanha lucidez o que até hoje ainda confunde muita gente. A primeira armadilha que te mantém refém da opinião alheia é a armadilha da validação. Epicteto já dizia que, se você deseja ser amado por todos, prepare-se para se trair diariamente. Essa frase, dita há quase 2000 anos, descreve com precisão um drama silencioso do nosso tempo, a dependência da aprovação dos outros como condição para existir. Mas você já se perguntou o que está sacrificando para parecer aceitável? A busca por aceitação não é uma busca por conexão. É uma armadilha sutil que transforma a sua identidade em produto. Você passa a se moldar não por convicção, mas por medo. E a cada concessão que faz para ser aceito, perde mais um fragmento de quem realmente é. Afinal, de que serve ser amado se para isso você precisa se esconder? Essa busca pela aprovação torna você escravo de vontades externas, moldado por opiniões instáveis. Os estoicos viam a necessidade de aceitação como uma ilusão perigosa. A próxima armadilha que te mantém refém da opinião alheia é a natureza do julgamento. Marco Aurélio já dizia que a alma que depende de aplausos para viver morre a cada silêncio. O julgamento que vem de fora funciona como um espelho quebrado. Ele não mostra quem realmente você é. Ele mostra apenas fragmentos distorcidos da visão de quem te observa. Mas, se o reflexo está distorcido, por que você ainda insiste em se olhar por ele? O julgamento dos outros diz mais sobre eles do que sobre você. O outro julga baseado nas experiências, nas crenças e nas feridas que não são suas. E mesmo assim você se permite ser definido por esse reflexo? O julgamento não diz nada sobre quem você é. Ele fala sobre a lente de quem olha. E se a lente está suja, volto a ressaltar a pergunta: por que permitir que ela defina o seu valor? Você não é o que o outro vê. Você é o que permanece quando ninguém está olhando. Outra armadilha que te mantém refém da opinião alheia é a tirania da vaidade oculta. Os estoicos viam o desejo de agradar como uma forma sutil de vaidade moral, muitas vezes disfarçada de humildade. A vaidade de parecer bom, justo, admirável. Mas por que precisamos parecer algo se podemos simplesmente ser? Epicteto nos adverte dizendo: se você busca agradar, não está servindo a virtude, está servindo a imagem. E o mais irônico, a vaidade de ser aprovado torna você escravo daqueles que não têm responsabilidade nenhuma sobre sua vida. Você troca sua essência por aceitação e ainda se convence de que está sendo coerente. Mas isso não é integridade. Isso é medo camuflado de virtude. É submissão disfarçada de prudência. A verdadeira liberdade estoica começa quando você se despede da imagem que quer manter. Outra armadilha que também te mantém refém da opinião alheia é a máscara que sufoca. Quantas vezes você deixou de falar por medo? Quantas vezes você se reprimiu para manter uma imagem aceitável? Quantas vezes se conteve, se limitou, se diminuiu, apenas para manter a harmonia superficial? Os estoicos consideravam isso uma traição da própria razão. Marco Aurélio escreveu que, se algo é certo, faça-o. Se é verdadeiro, diga-o.
O resto não está nas suas mãos. O medo do julgamento cria uma máscara, mas essa máscara, ao invés de proteger, asfixia. Ela aperta o peito, silencia a alma e apaga o brilho da autenticidade. E a cada vez que você escolhe o silêncio da autoproteção, a cada vez que você se cala por medo, está repetindo inconscientemente para você mesmo que o que você é não basta. Mas isso é falso. E essa é a mentira que o estoicismo veio desmascarar. Uma outra armadilha que te mantém refém da opinião alheia é acreditar que consegue controlar o que os outros pensam sobre você. Os estoicos construíram toda a sua filosofia sobre uma ideia simples, mas poderosa. Há coisas que dependem de você e coisas que não. Você controla suas ações, suas palavras, seus valores, mas não controla os pensamentos, os julgamentos ou os gostos alheios. Então, por que sofrer por aquilo que nunca esteve em suas mãos? O medo do julgamento nasce da ilusão de controle. Você acredita que pode moldar a percepção dos outros, mas no fundo está apenas se afastando de si mesmo. Tentar controlar a opinião alheia sobre você é como tentar esculpir o vento. É algo inútil, exaustivo e sempre será frustrante. A opinião do outro sobre você nunca estará sob seu controle. Por mais que você tente, é impossível controlar o julgamento alheio ao seu respeito. Imagine depender da opinião de pessoas que hoje te aplaudem, mas amanhã te esquecem. Imagine guiar a própria vida com base em expectativas que mudam com o vento. Essa é a fragilidade de viver para os outros, com medo do julgamento. Você nunca estará seguro, porque o critério de aprovação sempre estará fora de você. E se o seu valor está fora, ele pode ser retirado. Mas se ele está dentro, então nada pode ameaçá-lo. A filosofia estoica nos lembra que a única aprovação que importa é aquela que nasce da coerência entre o que você pensa, o que você acredita e o que você faz. Esse é o coração do pensamento estoico, ser firme como a rocha e não como a folha que dança ao vento da multidão. Bom, até aqui falamos sobre as raízes invisíveis do medo de ser julgado. Mas a pergunta agora é direta. O que você pode fazer, na prática, para romper com isso? A filosofia estoica não era feita apenas para contemplar em teoria. Era feita para ser vivida, diariamente, na prática, mesmo que em silêncio. E é por isso que agora eu quero te apresentar 7 exercícios mentais e atitudes conscientes. Práticas capazes de te ajudar a abandonar o medo do julgamento alheio e recuperar aquilo que é seu por direito, a liberdade de ser inteiro. Mas antes de começarmos, antes de seguirmos para a próxima reflexão, quero te pedir para que deixe seu like e inscreva-se no canal. Porque além de estar apoiando este trabalho, você também estará garantindo que receberá os próximos conteúdos, que podem transformar sua maneira de viver e se posicionar no mundo. Garanta agora que esse tipo de conteúdo continue chegando até você. Isso pode fazer toda a diferença em sua vida. Prática número 1. Redução ao essencial. Quando o medo do julgamento bate à porta, sua mente começa a inflar tudo. A pequena crítica se torna um trovão. Um olhar torto se transforma num julgamento definitivo. Um sussurro se expande até virar um grito ensurdecedor. Mas será que é isso mesmo? Será que você, imerso nos seus pensamentos e medos, não está enxergando a situação muito maior do que ela realmente se apresenta? Marco Aurélio, o imperador filósofo, nos ensinava a olhar para as coisas de forma simples, nua, despida de toda emoção que exagera e confunde. Questione: o que realmente está acontecendo aqui? Qual é o fato puro e simples por trás dessa tempestade emocional? Pare por um instante, respire fundo e observe que quase sempre o medo que você sente é como uma nuvem escura,
grande, ameaçadora, mas passageira e sem substância real. Pergunte-se, essa crítica que eu temo é um fato ou só uma opinião? Essa reação que me preocupa é uma realidade ou um fantasma criado pela minha ansiedade? O que verdadeiramente importa neste momento? A resposta pode ser um choque de liberdade, porque, em geral, o que assusta não é a opinião do outro, é a história que você conta para si mesmo sobre essa opinião. Imagine que essa nuvem de julgamento está pairando sobre você agora. Ela parece pesada, quase impossível de carregar. Mas e se, com um simples ato mental, você dissesse: essa nuvem não é meu peso, eu escolho não carregá-la? Ao enxergar o julgamento em sua essência, sem as camadas de medo, vergonha ou ansiedade, você retoma o controle. E aqui está o segredo estoico. A realidade nua e crua é sempre muito menos ameaçadora do que a imagem que nossa mente cria. Sim, a nossa mente aumenta. Você não precisa lutar contra o vento, basta deixar de se prender às folhas que ele carrega. Pergunte-se, mais uma vez, qual é o verdadeiro perigo aqui? Será que você não está fazendo a tempestade crescer só dentro de si? E se essa nuvem passar rápido, como sempre passa? Reduzir ao essencial é um ato de coragem silenciosa. É aprender a distinguir o que merece sua energia e o que não passa de fumaça. Porque a paz interior nasce do olhar claro, desarmado, que vê o mundo como ele é, e não como nosso medo imagina que ele seja. Quando o medo do julgamento vier, pratique esse exercício. Treine sua mente para enxergar o que realmente importa. Olhe para o que realmente está diante dos seus olhos e escolha carregar apenas o que tem peso e não a sombra que sua mente projetou. Prática número 2. Contemplar a impermanência. O que hoje te apavora será esquecido amanhã. A crítica que hoje te trava, que faz o peito apertar, será irrelevante daqui a meses, anos, talvez até dias. Pense nisso. Quantos julgamentos antigos você ainda carrega na alma? Quantos olhares tortos que te paralisaram, quantas palavras que te machucaram, ainda te definem hoje? A resposta quase sempre é: nenhuma. O tempo é o maior desintegrador de dores e medos. Ele dissolve tudo, incluindo as opiniões que tantos buscam como sentenças definitivas. Imagine um império grandioso, invencível, mas ele caiu. Ruínas que hoje são lembranças empoeiradas, e aqueles que o julgavam, será que ainda se importam? Será que alguém sequer lembra de suas críticas? Se até impérios ruíram, por que dar tanto peso ao julgamento ou críticas de alguém que talvez nem se lembre disso na próxima semana? A filosofia estoica nos convida a olhar o tempo como um aliado, não como inimigo. Cada momento difícil é efêmero. Cada dor, cada medo, cada crítica, tudo passa, desaparece, se transforma. E se nós pudéssemos viver conscientes dessa verdade? Será que a crítica que te paralisa hoje não é apenas uma sombra passageira? Será que a ansiedade pelo que pensam de você não é um fantasma que o tempo irá dissipar? Como seria a sua vida se você se libertasse desse peso, sabendo que tudo é temporário? Contemplar a impermanência é um convite para serenidade e plenitude. É a coragem de soltar tudo aquilo que não dura, para abraçar a liberdade que vem com o desapego. Porque no fim, o que realmente importa não é o julgamento alheio, é a tranquilidade de saber que você permanece, apesar de tudo. A cada vez que o medo do julgamento surgir, lembre-se que isso também passará. E perceba que no fluxo constante do tempo, você é maior do que qualquer opinião. Você é maior do que qualquer julgamento. Você é a rocha que resiste à maré que tudo leva. Prática número 3. O observador externo. Imagine que você não está vivendo o momento que te aflige.
Imagine que você é um sábio estoico, distante e sereno, observando uma cena qualquer. Veja alguém, poderia ser você, poderia ser outro, sofrendo, aprisionado pelo medo do julgamento, atolado em críticas que parecem gigantescas. Agora pergunte a si mesmo, como se estivesse na pele de um observador imparcial. Isso realmente define quem essa pessoa é? Ou será que é apenas uma opinião passageira, um ruído no fundo da mente dela? Vale a pena se curvar diante disso? Essa distância emocional, essa capacidade de se colocar fora do próprio turbilhão, é o que os estoicos chamavam de prohairesis, o poder de escolher sua resposta, mantendo a razão acima das perturbações da alma. Ao olhar para si mesmo como um estranho sábio, você desmonta a pressão do julgamento. Você cria espaço para ver a situação com clareza, sem a névoa da ansiedade, do medo ou da vergonha. Mas será que você já experimentou essa distância? Ou vive como se fosse refém das vozes internas e externas, sem conseguir levantar o olhar? Imagine por um instante poder se assistir sofrendo e, a partir desse lugar, dizer com firmeza: isso não me define. Eu sou mais do que essa crítica passageira. Minha essência está além do olhar dos outros. Essa é a força do observador externo. Não negar a dor, não fugir da realidade, mas assumir o comando da própria mente, decidindo com lucidez o que merece espaço e o que deve ser descartado, deixado para trás. Agora, reflita. Se você fosse esse sábio que observa, que conselho daria para si mesmo? Como seria a sua vida se pudesse se distanciar dos julgamentos e enxergá-los apenas como ruídos? Você está disposto a desenvolver essa visão que te coloca no controle? Adotar essa postura é um convite para a liberdade profunda, aquela que nasce quando você se torna senhor das próprias emoções e não prisioneiro das opiniões alheias. E então, está pronto para olhar para si mesmo com os olhos do sábio que sabe o que realmente importa? Prática número 4. Reafirmação de propósito. Quando o medo do julgamento surgir, pare. Respire fundo. Volte ao seu centro. Nesse momento, faça a si mesmo 2 perguntas fundamentais. Por que estou fazendo isso? Isso está alinhado com quem eu quero ser? Não é apenas um questionamento, é um convite para reencontrar sua verdade, para lembrar da força que habita em sua essência. Porque o medo do julgamento é mais forte quando estamos perdidos, quando nossas ações são guiadas por sombras alheias, por expectativas externas, por uma vontade de agradar que nada tem a ver com o nosso verdadeiro eu. Mas a clareza do propósito é diferente. Ela é como uma luz interna que não se apaga, mesmo nas tempestades mais sombrias. Pergunte-se: minhas escolhas hoje refletem quem eu realmente sou ou quem os outros querem que eu seja? Estou agindo para me sentir inteiro ou para evitar a rejeição? O que é mais importante, a aprovação dos outros ou a minha integridade? Quando sua mente se ancora verdadeiramente nesse propósito, a opinião alheia perde seu poder. Ela vira um ruído distante, incapaz de abalar sua confiança, porque você sabe para onde vai e o que você representa. A clareza de propósito é como um escudo. Quando você sabe quem é, a opinião dos outros se torna ruído de fundo. Imagine um escudo invisível, instalado em seu corpo diariamente para a reafirmação de seu propósito. Esse escudo não é uma barreira fria, é uma força viva que te protege e te impulsiona. E então, mesmo quando o julgamento vem como uma tempestade, você permanece firme. Você sabe quem é, e isso basta. Mas aqui está o desafio. Você tem clareza sobre seu propósito? Você sabe o que realmente importa para você? Ou está deixando os outros escreverem essa história? E se agora você decidisse se reconectar com sua essência, como seria?
Reafirmar o seu propósito é um ato de coragem e amor próprio. É um lembrete diário de que sua vida é sua e que a única opinião que deve importar verdadeiramente é a sua. E você? Está disposto a voltar para o seu centro sempre que o medo do julgamento tentar te desviar? Prática número 5. Exercício da indiferença. Tente algo simples, mas desafiador. Pratique pequenas ações sem esperar aprovação. Poste algo autêntico. Dê uma opinião impopular. Observe como nada acontece e como você sobrevive ao silêncio. Publique uma ideia sem filtros. Não revise 30 vezes. Não pense em quantas curtidas vai receber. Não busque aplausos. Não espere aprovação. Apenas poste. Agora espere. O silêncio virá. Talvez ninguém reaja. Talvez venham críticas. Talvez nada. E é aí que começa o verdadeiro exercício. Você consegue suportar não ser celebrado? Você consegue permanecer inteiro mesmo quando ninguém aplaude? Você consegue continuar sendo você quando ninguém olha? Os estoicos chamavam isso de treinar a alma na indiferença. Agir segundo os princípios e não segundo as reações alheias. Epicteto dizia que você é livre quando não precisa de plateia. Mas será que você já experimentou esse tipo de liberdade? Ou será que tudo que você faz ainda carrega uma expectativa silenciosa de ser aceito? Diga algo que você acredita, mesmo que soe estranho. Vista-se do seu jeito, mesmo que desagrade. Fique em silêncio, mesmo que esperem que você fale. Diga não, mesmo que o sim pareça mais fácil. E então observe. O mundo não desmorona, você não desaparece, você sobrevive e mais do que isso, você se fortalece. Esse é o treinamento estoico mais sutil, mas talvez o mais transformador. Ações pequenas, porém deliberadas, que desafiam a compulsão por agradar, que silenciam a ansiedade de parecer certo, que enfrentam o desconforto da invisibilidade. Porque aquele que só se sente real quando é notado, ainda não descobriu quem é. Você está disposto a se tornar invisível por um instante, para finalmente se tornar invulnerável? Lembre-se, a indiferença não é frieza, é força. É quando você deixa de implorar aprovação e começa a andar com os próprios pés. Prática número 6. Repetição estoica. Todos os dias, ao abrir os olhos, repita para si mesmo a seguinte frase: a opinião dos outros não é minha responsabilidade. Não deixe essa frase passar como um simples mantra. Faça dela o seu escudo, a armadura que te protege do peso invisível do julgamento. E imagine-se caminhando por uma estrada escura. Em cada passo, vozes surgem do nada, sussurrando dúvidas, críticas, medos. Você poderia se curvar a cada uma delas, deixar que te derrubem, que te façam hesitar. Ou você pode erguer esse escudo. Pergunte-se: essa voz me pertence? Essa opinião me define? Eu tenho a responsabilidade de carregar esse fardo? A resposta que os estoicos nos ensinam é simples e clara: não. Você não é dono das opiniões que criam sobre você. Você não é refém das interpretações que fazem da sua vida. E, no entanto, quantas vezes você permite que esse peso invisível defina seu humor, suas decisões, sua paz? Imagine por um momento o que aconteceria se essa frase se tornasse tão natural para você quanto respirar. Se diante de cada crítica, você se lembrasse imediatamente do seguinte: isso não é meu problema. Eu cuido das minhas ações. O que pensam de mim são escolhas deles. Essa repetição não é negação da realidade. É uma escolha consciente para proteger sua mente. Um exercício de liberdade interior, a mais profunda liberdade que existe. Pergunte-se: por que dar a alguém o poder de moldar seu mundo interior? Por que carregar uma bagagem que não é sua?
Quando essa frase se torna seu escudo, o medo do julgamento perde imediatamente sua força. Ele se transforma em ruído de fundo, incapaz de te parar ou te ferir. O que você pode começar a fazer hoje para transformar essa repetição em um hábito inquebrável? Pense, qual momento do seu dia é o melhor para lembrar a si mesmo da seguinte frase: eu sou responsável por mim, não pelo que pensam de mim. Não é fácil. Mas lembre-se, as maiores fortalezas começam com pequenos tijolos, e essa frase, simples e profunda, é o primeiro deles. Quando você abraçar essa ideia, você verá o mundo com outros olhos, não mais como um tribunal de julgamentos, mas como um cenário onde você pode simplesmente existir livre. Prática número 7. Autoquestionamento diário. Antes de agir, antes de falar, antes de se decidir, pare, olhe para dentro e pergunte a si mesmo: estou fazendo isso por convicção ou por medo de ser julgado? Essa pergunta é mais do que um questionamento comum. Ela é um espelho, um farol que ilumina as sombras onde suas dúvidas e inseguranças se escondem. Você já parou para pensar quantas vezes escolheu o caminho mais seguro, não porque acreditava nele, mas porque temia o que os outros poderiam pensar? Quantas vezes sua vontade verdadeira foi abafada pelo sussurro do medo, o medo invisível e sufocante do julgamento? Imagine a seguinte cena: você diante de uma decisão importante, prestes a dizer algo, a tomar uma atitude, a expressar sua essência. O coração aperta, a mente pesa, e de repente surge a dúvida: será que vão gostar? Será que vão me aceitar? Será que não vão me condenar? E é aí que essa pergunta precisa entrar. Pergunte-se: estou agindo por quem eu sou, ou pelo que os outros esperam de mim? Esse simples momento de reflexão pode ser a diferença entre viver preso ou livre. Porque veja, o medo do julgamento é uma prisão invisível e você pode passar a vida inteira sem perceber as grades que construiu para si mesmo. Mas quando você confronta essa dúvida todos os dias, você começa a desconstruir as correntes. Você começa a distinguir sua voz verdadeira da voz do medo. Agora pergunte-se: quais decisões recentes foram tomadas em prol de evitar críticas? Quantas vezes você se calou para não desagradar? E se amanhã você decidisse agir apenas pela sua convicção, como seria? Esse exercício não é fácil. Ele pede coragem para olhar para dentro, para encarar seus próprios fantasmas, mas é também o caminho mais direto para a liberdade estoica. Porque a verdadeira força não está em nunca ser julgado, está em nunca se deixar dominar pelo medo de ser julgado. Percebe a diferença? Quando essa pergunta se tornar um hábito, uma rotina, você terá a chave para abrir a porta da prisão que o medo construiu em sua mente. E você? Está pronto para se questionar e, principalmente, para escutar a resposta? Você não veio a este mundo para ser uma sombra daquilo que os outros esperam. Não veio para vestir máscaras frágeis, esculpidas pelo medo do julgamento alheio. Você veio para viver de forma verdadeira, para ser inteiro, mesmo quando o mundo insiste em te enxergar pela metade. A maior vitória estoica, a conquista mais profunda é essa: ser íntegro diante de si mesmo, mesmo que incompreendido por todos. Não permita que o silêncio dos outros te diminua, nem que o aplauso deles te eleve além do que realmente é. Porque a sua paz não está na aprovação externa, mas na harmonia que você constrói dentro de si. Antes de se perder no labirinto do "o que vão pensar de mim?", pare e pergunte com coragem: o que eu vou pensar de mim se continuar me silenciando? Que voz eu apago quando escolho me esconder para agradar? Qual liberdade me recuso por medo da opinião alheia? A estrada para a liberdade interior não é fácil. Exige coragem, muita coragem, para encarar o espelho da verdade. Exige força para permanecer firme, mesmo quando a multidão prefere o silêncio.
Mas lembre-se, a verdadeira grandeza não está em ser amado por todos, mas em ser fiel a si mesmo, mesmo que isso signifique caminhar sozinho. E você está disposto a dar esse passo? Está pronto para soltar as correntes do medo do julgamento e abraçar sua essência? Porque, no fundo, só existe um julgamento que realmente importa, o seu próprio. Agora, o poder está em suas mãos. Escolha a liberdade. Escolha a integridade. Escolha ser você, plenamente, sem reservas. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, se fez seu coração acelerar e sua mente despertar, então este é o momento de agir. Não apenas para si, mas para aqueles que ainda carregam o peso sufocante da opinião alheia. Deixe seu like como um sinal de que você está pronto para se libertar. Inscreva-se agora no canal para continuar nessa caminhada de coragem. E ative o sininho para não perder nenhum dos próximos passos rumo à sua liberdade interior. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que não está sozinho, que o medo do julgamento pode ser vencido, que a verdadeira força nasce dentro e que a opinião dos outros só tem o poder que você mesmo permite. Agora quero ouvir de você. Quando foi a última vez que você se calou só para agradar alguém? Quantas vezes você moldou suas ações para caber na expectativa alheia e, mais importante, você está vivendo a vida que escolheu ou aquela que esperam que você viva? Responda para mim nos comentários. Compartilhe sua verdade, pois essa é a base da coragem e a coragem é a semente da transformação. Lembre-se, o maior ato de rebeldia hoje é ser fiel a si mesmo, e você não precisa fazer isso sozinho. Estamos juntos nessa busca por liberdade e autenticidade. Então, clique no like, inscreva-se no canal e ative o sininho. E principalmente comece agora a se libertar da prisão invisível do medo do julgamento. Você está pronto para dar esse passo? Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Até o próximo vídeo.